Fala, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Estou aqui para mais um devocional sobre como servir a Deus no trabalho, compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor contigo e compartilhando daquilo que Deus tem colocado no meu coração a respeito de como nós, como servos de Deus, devemos servi-lo, principalmente no nosso lugar de trabalho, tá bom? E hoje eu quero compartilhar com você um texto maravilhoso, que é um dos textos mais chave. Todo texto da Bíblia é importante, né? Mas tem alguns textos que hoje nós vamos falar aqui que é sobre algo que fala sobre o amor, né? Você deve ter visto o texto aí, o tema, né? Não tem como servir a Deus sem colocar amor naquilo que fazemos. E é interessante que quando nós falamos sobre essa questão de colocar amor no trabalho, eu já tive uma conversa com um amigo meu, e nessa conversa ele deixa bem claro que o entendimento dele, que ele tem do trabalho, é algo que não tem que ser algo romantizado, ou seja, totalmente fora dessa colocação que eu quero trazer aqui para vocês, que nós devemos colocar amor sim naquilo que nós fazemos em termos de trabalho. Mas ali ele fala que a missão, né, que a nossa missão é uma coisa, o nosso trabalho é outra e tal. E aqui eu falo que, cara, nós somos cristãos na nossa essência. A partir do momento que nós decidimos servir a Cristo, nós somos cristãos em qualquer lugar que nós estivermos, em todo tempo nós somos cristãos. Nós não somos cristãos apenas em alguns momentos, em outros momentos não, né? Como um Clark Kent da vida, né? Só quando surge alguma situação, agora eu coloco a roupa de Superman, e agora eu sou Superman, ou como Homem-Aranha, né? Sou Homem-Aranha só de vez em quando, ninguém sabe, mas quando preciso eu vou lá e coloco a roupa. Não é assim. Nós como povo de Deus, nós somos povo de Deus em todo momento, em toda hora. As pessoas que nos veem, que falam conosco, ela tem que ver a representação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ao falar com nós, a conversar com nós. E o nosso local de trabalho é o melhor lugar para fazer isso, porque ali é o lugar que a gente passa mais tempo, como nós temos falado aqui. Grande Thiago Galeno! E hoje eu quero falar de algo que é maravilhoso. E eu vou falar uma coisa que é tão forte, porque você não vai conseguir ter resultado. Escuta o que eu estou te falando, você não vai conseguir ter resultado se você não tiver amor naquilo que você está fazendo, se você não entender. Só que para você colocar amor naquilo que você faz, você precisa entender o que é amor para Deus. Porque às vezes nosso amor, nós achamos que é um amor de Hollywood, é um amor de sentimento, um amor de alma. E isso não é o amor que Jesus fala, o amor que Jesus nos deixou. E eu quero ler um texto, depois você pode ler ele todo, mas no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1, olha o que diz aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ecoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, que eu saiba todos os mistérios, que eu tenha todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, olha o que ele está falando, e todo o conhecimento, e não tiver amor, nada eu serei. Nada eu serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu tenho, tudo, e entregue todo o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada isso valerá. Eu não sei o que você entende sobre essa frase. Para mim ela é muito bem clara, falando assim, qualquer coisa que você vem falar, por mais absurdo que seja, se você não tiver amor, todo sacrifício que você está fazendo é em vão. Trabalhar de dia, de noite, a sol, trabalhar 12 horas, 14 horas, se você não tiver amor naquilo que você faz, não terá resultado. Mas aí a gente precisa entender o que é o amor para Deus. O amor para Deus, muito mais do que um sentimento, o amor ele se torna um sentimento depois. Mas muito antes de o amor se tornar um sentimento, ele antes é uma atitude. O amor que nós sentimos para Deus é um amor racional. É o culto da qual Deus recebe, é um culto racional. E é isso que é importante nós termos a noção de quando você
tiver que servir a Deus no seu trabalho, que você tenha entendimento do porquê que você está fazendo, para quem que você está fazendo, qual que é o motivo que faz você levantar. Eu lembro de um momento, há uns anos atrás, há um bom tempo atrás, que eu trabalhava na usina, aqui como movimentador de mercadoria, um nome bonito, né? E aqui nós chamamos de saqueiro, na sacaria, que é uns pacotinhos de açúcar, nós chamávamos de pacotinho de açúcar, de 50 quilos. E na época eu trabalhava 12 horas por dia. E eu lembro de uma safra que eu fiz. A safra aqui, ela demora mais ou menos 8 meses, depende muito da safra, né? Mas assim, o tempo da sacaria mesmo demora às vezes 6 meses, por aí. E eu sei que naquela safra, eu não lembro quanto tempo foi, quantos meses foi. Eu sei que naquela safra, naquela época, nós optamos por trabalhar sem folga. Então nós trabalhávamos 12 horas sem folga. Sem folga. Tudo isso para quê? Para poder ganhar dinheiro, né? Na época nem era cristão ainda. Ainda não era cristão, não tinha entendimento que eu tenho hoje. Mas hoje, eu tendo esse entendimento, eu vejo algumas coisas que deu certo, algumas coisas do porquê deu errado na minha vida, e é isso que eu quero fazer aqui. Compartilhar com você não só o que eu fiz de certo, mas o que eu fiz de errado, e o que o fundamento, o que a palavra de Deus nos diz, né, a respeito disso. E olha que é interessante, eu lembro de uma vez que a gente estava indo para esse trabalho, e era tão pesado, era tão exaustivo, até conto isso lá no YouTube. Eu deixei lá meu depoimento, né, meu testemunho, parte deles, né, não dá para contar uma vida numa live, mas se você quiser, entra lá no meu canal de YouTube, Edivaldo Dias Oficial também, lá tem o testemunho, e lá eu conto um pouco sobre isso também. E olha que é interessante, eu trabalhava nessa sacaria, e nós tínhamos uma turma boa, o serviço era muito pesado, irmão, muito pesado, porque era 12 horas, nós trabalhávamos ali, pegando pacote de açúcar de 50 quilos, você imagina aí, vinha na esteira, nós pegávamos na palma e colocava ela ou em palete, ou em caminhão, carregando e tudo. E era muito puxado, né? Eu lembro que na época, e nós fazíamos 24 horas, às vezes faltava a gente, porque como a gente trabalhava com um número reduzido de pessoas, para poder ganhar mais dinheiro, né? Como era um pouco tempo, a gente queria ganhar dinheiro para poder valer a pena, né? Loucuras que nós fazíamos na época. E era interessante porque naquela época a gente tinha uma equipe muito bacana, sabe? Eu tenho saudade dessas pessoas até hoje. Um deles, inclusive, hoje é um cara muito bem sucedido, é um cara que tem muitas posses, deu certo na vida. Outros caíram nas drogas, enfim. Mas o interessante é que nós tínhamos uma turma muito boa, sabe? Nós gostávamos de estar juntos, nós dávamos muita risada. E eu lembro um dia que nós chegamos, vindo no ônibus, e aquele povo, a maioria do pessoal da usina trabalhava 8 horas só, né? E quando nós fazíamos 12 horas, na maioria das vezes nós chegávamos junto com eles e ia embora depois, né? Que eles chegavam, eles iam embora, a hora que eles voltavam, nós estávamos lá na usina ainda, trabalhando, e nós estávamos do mesmo jeito que nós chegou. Nós chegávamos dando risada, dando febre no outro, brincando com um com o outro. E eu lembro o dia que o cara chegou em mim e falou: cara, vocês estão sempre de bem com a vida, estão sempre felizes e tal, né? E eu lembro a resposta, que não foi nem eu que dei, foi um dos caras que trabalhava comigo. Ele falou assim: rapaz, eu vou falar para vocês, serviço aqui, nós traz quase 5 camisas para trabalhar, trabalhamos com pano molhado o dia inteiro, num sol quente nesse telhado de zinco, comemos aí quase 3 a 4 marmitas cada um, todo dia. Se a gente vir para cá triste, cara, nós não aguentamos trabalhar. Se nós vir para cá triste, nós não dá conta de trabalhar, o serviço é pesado demais. Se nós não tivermos uma equipe legal, se nós não tivermos uma alegria, se nós não tivermos prazer no que nós estamos fazendo, nós não aguentamos trabalhar num serviço como esse. É um serviço bruto, sim, a gente reconhece isso. Mas é essa alegria que nos dá a força de continuar. E eu, lembrando disso, eu falei: cara, olha como que é maravilhoso, porque a palavra de Deus fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força. E a hora que eu lembrando disso, ele falou assim: cara, o que nos motiva a continuar trabalhando é essa alegria, esse... Então, mesmo sem ter entendimento do que era o amor, e você vê, não era um serviço tão gostoso de fazer, mas por causa da equipe que a gente tinha prazer de fazer o que fazia, né? E hoje eu entendo que nem todo serviço dá para romantizar, não é todo serviço que é gostoso de se fazer,
Mas existe algo que a gente precisa entender, que alguns serviços sim dá prazer, outros nem tanto. Alguns você tem alegria de ir, outros nem tanto. Alguns você não é nem por causa do serviço, é por causa da equipe, por causa do pessoal que tem, outros nem tanto. Mas independente de qualquer coisa, você precisa descobrir algo que faça você ter prazer, amor ao que você está fazendo, para que vale a pena aquilo que você tinha, para aquilo que você está fazendo, para que compense aquilo que você está fazendo e você possa fazer isso de forma a ser uma pessoa agradável a todos que estão à sua volta. E é interessante porque quando nós vemos esse texto aqui, você vai ver tipo assim, esse texto falando assim, ó, tudo que vocês fizerem, sabe, vocês podem ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se vocês não tiverem amor naquilo que vocês fazem, não vale a pena, não vale de nada, nenhum resultado. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é, sem amor, sem resultado. Sem amor, sem resultado. Você não vai conseguir ter um resultado que seja satisfatório quando você não tem um amor suficiente. Você não vai conseguir fazer com que o resultado que você precisa, que é o resultado financeiro, né? Todo mundo que trabalha precisa do resultado financeiro. Então, nós trabalhamos para agradar a Deus. Esse é o conceito desse canal. É você entender que você trabalha para agradar a Deus, para servir a Deus, para ser a representação de Deus. E a consequência de tudo isso é você sim ser abençoado no teu trabalho. É você sim ser bem remunerado no seu trabalho. E ser bem remunerado no seu trabalho é ter isso, é ter essa satisfação. Porque o que é bom ou o que é ruim para alguns é uma coisa. O que é ganhar bem? Ganhar bem para uns é 5 mil, ganhar bem para outros é 10 mil, ganhar bem para outros é 100 mil, ganhar bem para outros é 1 milhão. Então o que é ganhar bem? Não sei o que é ganhar bem para você. Eu sei que você vai conseguir ganhar bem quando você entender que você precisa colocar amor naquilo que você faz. E ter satisfação de levantar e de fazer o que precisa ser feito. Porque você indo triste ou você indo feliz, você vai ter que ir de todo jeito. Você vai precisar trabalhar, você vai ter que precisar colocar comida dentro da tua casa. Então, independente de como você vai trabalhar, independente de como você vai trabalhar, a realidade é uma só. Você vai ter que trabalhar. Você precisa trabalhar. E por que não, então, ir feliz? E foi isso que eu aprendi. Então, quando você entende que você precisa trabalhar, entendendo isso, você vai entender o que é ter resultado satisfatório. Porque o resultado sempre vai ser satisfatório. Sempre vai ser satisfatório. Outra coisa que se você não colocar amor, você não vai conseguir ter a dedicação. Lembra lá em Mateus 6, quando a gente fala bastante sobre isso, que é um tema desse ministério, desse trabalho que a gente faz aqui. A base dele está em Mateus 6. E aí você vai ver lá que não tem como agradar a dois senhores. Ou você vai agradar o dinheiro, ou você vai agradar a Deus, ou você vai se dedicar, olha a palavra, se dedicar a um e desprezar o outro. Então desprezo e dedicação são ali, né, ao contrário um do outro ali. Então, se você está se dedicando para um, você está desprezando o outro. A partir do momento que você não tem a dedicação, como você vai se dedicar se você não tem amor daquilo? Você não vai conseguir ter dedicação. Você não vai se empenhar de fazer o melhor que você tem. E você vai te convir comigo que a parte mais difícil do trabalho é sair de casa, é ou não é? Para você que tem que sair de casa, né? Porque algumas pessoas que hoje trabalham apenas pela internet, né? Hoje não precisa sair de casa para trabalhar, mas até aqueles que trabalham pela internet às vezes preferem trabalhar no escritório. Tem amigo meu mesmo que ele gosta de ter um escritório longe da casa dele para ele dar para a mente dele ter essa sensação de que ele está indo ao trabalho e está voltando do trabalho, porque senão o trabalho não para. Quem trabalha em casa sabe disso, o trabalho nunca acaba, é que nem dono de casa. O serviço está em casa, você limpa a casa, não acaba. Se for ficar caçando serviço, você tem serviço 24 horas para fazer. Trabalhar na internet é a mesma coisa, você tem que trabalhar 24 horas. Se você não dedicar o tempo, falar, ó, até esse tempo eu trabalho, aqui eu descanso, daqui é minha família, senão você embola tudo e vira um angu o negócio. Então, você precisa entender, você não consegue se dedicar se você não criar esse vínculo de amor. E não é amor ao dinheiro, é amor a quem você está servindo. Outra coisa, você não vai encontrar o favor de Deus. Você não vai, sabe o que é o favor de Deus que a gente fala aqui? A graça é aquilo que vai além do dinheiro. Porque quando você vai, eu dou um exemplo, uma das meninas que eu acompanho aqui, eu tenho um acompanhamento, eu faço um acompanhamento
individual também. E tem uma das meninas que eu acompanho, e eu falei para ela sobre essa questão do favor, que ela é diarista, né? Ela faz um trabalho de diarista. E uma vez eu estava conversando com ela, eu falei para ela assim, ó, deixa eu te explicar um negócio. Sabe o que é a graça, o favor imerecido? É aquele momento que você tem uma patroa e tem uma outra patroa. Imagine duas patroas, você trabalha para as duas. Uma, você tem satisfação de trabalhar. Uma, você tem prazer de trabalhar, porque é uma pessoa alto astral, é uma pessoa generosa, é uma pessoa que é alegre. E se você trabalha com atendimento, você sabe, tem pessoas que é gostoso atender, tem gente que é um tédio, não é? Tem pessoas que é gostoso você trabalhar junto, tem pessoas que é difícil. Tem pessoas e pessoas, pessoas é assim. E isso vai ter em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer momento você vai ter essas pessoas. E aí eu dei exemplo, agora você imagina uma patroa que você tem satisfação de trabalhar, que é uma patroa alta astral, e uma outra patroa que não é tanto assim, mas é uma patroa, ela paga, as duas pagam o mesmo tanto, porque o que você está trabalhando, o serviço você faz para uma, você faz para outra. Só que o favor é quando aquela pessoa gosta de você a tal ponto que ela vai lá e compra uma roupa que você falou para ela que você gostou, que você compartilha coisa sua pessoal, ela também, e ela vai lá e compra aquela roupa que você falou para ela, que você gostou, e falou, não vou comprar agora não, porque eu tô sem dinheiro, e ela vai lá ou te dá algum mimo, sabe? Alguma coisa assim que não era obrigação dela te dar. Ela te deu porque ela gosta de você, ela te deu porque ela gosta do seu trabalho, ela te deu porque ela quer te reconhecer, é além do dinheiro que ela te paga. Isso é graça. É isso que Deus faz conosco quando nós decidimos servir a Ele no nosso trabalho. Porque o seu trabalho em si, ele vai ter uma paga financeira? Vai, mas isso aí é fruto do teu trabalho como um todo. Independente se você está servindo a Deus ou não, a pessoa te deve, ela vai te pagar pelo teu trabalho. Mas a graça, que é aquilo que é algo que você não é por questão de merecimento, é porque Deus é bom, é porque Deus quer abençoar a tua vida. Você não vai conseguir essa graça se você não tiver amor. Se você não tiver amor no teu trabalho. E volto a falar aqui, não é um amor de romantismo às vezes. Às vezes ele pode até ser, mas nem sempre é. Às vezes é um amor de satisfação, porque é um amor crucial. E aqui eu quero terminar essa frase te dando a última, que é o quê? Sem amor você não vai conseguir entregar, se doar, porque amor é isso. Quando Deus quis explicar para nós o que era o amor, sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, ó, que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce tivesse vida, e vida eterna. Olha, isso é amor, é uma demonstração. Deus, como um Deus, ele não precisava ter demonstrado, ele podia ter falado. Tudo que ele fez na terra, ele fez falando. Que haja luz, que haja terra, que haja firmamento, que haja isso. Só eu e você que ele colocou a mão para fazer. Mas tudo que a gente vê aqui foi criado através da palavra. E ele podia ter falado, assim como ele falou para Jesus, eis aí o meu filho amado, em quem tanto me aprazo. Ele falou, abriu o seio e falou. Né? Mas quando ele quis demonstrar o amor dele por nós, ele falou assim, eu dei meu único filho. Eu dei o que eu tinha de melhor no céu. Eu dei o que eu mais amava, eu dei por amor a vocês. Então amor é entregar, amor é doação. Você não vai conseguir fazer esse nível de entrega no teu trabalho quando você não ama. Eu queria que você guardasse esse ensinamento no teu coração, e muito mais do que guardasse, que se impregnasse no teu coração de tal forma, na tua mente, que você lembrasse toda vez que você fosse chegar no teu trabalho ou entrar no seu serviço, sabe, de você criar um ambiente dentro de você, internamente, e falar, cara, eu quero dar o meu melhor aqui, porque o mais difícil é estar aqui. E eu já estou aqui. E se eu decidir, você não é obrigado a estar trabalhando para o seu patrão, ou você trabalhar na tua empresa, ou você trabalha se quiser. Se não quiser, você não vai ter o dinheiro, não vai ter nada. Mas uma vez que você decidiu, não faz sentido você trabalhar de qualquer jeito. Não faz sentido você não ter esse entendimento e usar isso no teu dia a dia. Então, guarde esse ensinamento no teu coração, guarde esse código na tua vida, crave isso no teu peito, na tua mente. E eu quero selar todo esse ensinamento da palavra de Deus com uma oração para a tua vida, para a tua casa, para a tua geração. Que isso possa afetar não só a sua vida, mas possa afetar os seus filhos, possa afetar os seus amigos em volta. Porque assim, quando Deus manda uma bênção para nós, não abençoa só nós, abençoe todo aquele que não está em nossa volta.
Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar essa vida que me ouve agora. Essa vida que recebeu essa tua palavra, não a minha, Senhor. Eu sou apenas uma torneira que está abrindo para a água sair. Eu sou apenas um instrumento da qual o Senhor está usando para manifestar a tua palavra. Muito mais do que uma palavra de convencimento, eu quero que essa palavra entre e queima no coração, ó Deus, dessa pessoa que me ouve de tal forma que ela não consiga mais trabalhar de outra forma, que ela consiga compreender que ela é o luzeiro do Senhor, que ela é a pessoa que mais precisa refletir agora a tua presença, a tua imagem, essas pessoas que agora estão me ouvindo, que ela possa ser transformada. Em nome de Jesus, esse é meu pedido. Querido, se essa mensagem abençoa a sua vida, eu quero te falar que nós temos um clube de desenvolvimento à luz da Bíblia, que você vai estar recebendo não só palavras como essa, que é um devocional, mas você vai ter lá também alguns treinamentos, como treinamento de autoconhecimento, treinamento de mentalidade, treinamento de linguagem corporal, treinamento de liderança. Você vai ter treinamento de desenvolvimento pessoal, para você se desenvolver como servo de Deus, para você ter essa desenvoltura no seu trabalho, para que você possa ser o comunicador de Deus, a boca de Deus, e que você possa entender que falar da palavra no teu trabalho, que muitas vezes quando nós falamos de servir a Deus no trabalho, a primeira coisa que vem na mente da pessoa é de falar de Deus lá. Isso aí é a última etapa. Existem outras etapas que precisam ser consolidadas antes. Você vai ver que Jesus, antes dele vir e vivenciar o Cristo ressurreto, ele teve que passar por várias etapas antes. Ele teve que se construir antes. Com 12 anos ele já tinha entendimento, a ponto de indagar, de questionar os doutores da lei, de fazer perguntas que deixavam os doutores da lei. Falei assim, cara, quem é esse menino? Com 12 anos. Então Jesus já tinha capacidade, mas ele não iniciou o seu ministério ali. Ele teve um período, ele foi começar só com 30 anos de idade, ele foi começar o seu ministério. Então, assim como Jesus, mesmo sendo Jesus, precisou de se capacitando na vida, de passando por processos, nós também. Pregar a palavra é só depois. Grande Fabiano Fongai, meu amigo, saudade de você, cara. Nós tomar um café junto aí. Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe sua família aí. Em nome de Jesus. Então eu quero te dizer, eu quero que essa palavra queime no teu coração e que você possa entender, cara, na onde você está. Talvez você é a única pessoa que Deus possa usar. Então não dá para você trabalhar de qualquer forma para o Senhor, servir o Senhor de qualquer forma. Então eu quero te fazer esse convite, tá? De fazer parte do nosso clube, que você possa ter isso e mais outras instruções, o meu acompanhamento via WhatsApp ali, conversando com você ali pelo WhatsApp. E ó, hoje, no momento que eu estou gravando aqui, é R$29. Eu fiz isso justamente para poder não deixar dúvida. Olha, rapaz, o homem está lá em São Carlos. Bora para São Carlos. Tem um povo meu aí, cara. Tem um povo meu aí em São Carlos. Cidade boa, morei aí um tempo. Deus abençoe você aí. E nesse clube de desenvolvimento ali, nós queremos desenvolver, porque eu creio que Deus está levantando um exército, um novo povo, um povo que vai estar em todos os lugares, vivenciando o melhor de Deus, levando o melhor de Deus em todo qualquer tipo de área, em todo setor, que você possa ser como José, que é onde você colocar a mão, independente de onde você esteja, que você possa ver a prosperidade de Deus alcançando a tua vida. E para isso que nós montamos aí esse clube de desenvolvimento, e é R$29 mensais. Eu falo para você que isso aqui não é nem para cobrar o que a gente está fazendo, é mais para poder manter, né? Para a gente poder manter aqui todo o trabalho que dá, né? De estar colocando ali os treinamentos, subindo, dando atenção e tudo, tá bom? E depois a gente vai tem outros treinamentos lá, tem outras mentorias, tem a nossa análise corporal, tem várias outras coisas lá, mas isso é só para quem é sócio. Então é um convite que eu quero deixar para você aqui, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, amanhã estarei aqui de novo compartilhando mais algo do que Deus tem falado comigo, trazendo isso também para o teu coração, compartilhando com você. Obrigado pelo teu tempo, você ter estado aqui comigo, tá bom? Que Deus te abençoe e até, se Deus quiser.